Graça e a paz, Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. Estamos mais uma vez nessa escola de oração, na qual o Espírito Santo é o professor. Então nós vamos mais uma vez meditar a respeito de um dos trechos da palavra de Deus que fala a respeito de oração. E eu queria te sugerir, queria te pedir, na verdade, que se você ainda não orou a Deus, aperta um pause e faça a sua oração ao Senhor, mesmo que seja rápida, mas com sinceridade de coração, pedindo: Deus, em nome de Jesus, fala ao meu coração. Através dessa palavra, me ensina a orar. Porque o objetivo destes devocionais é para que juntos possamos aprender a orar, crescer em oração, e o Espírito Santo ele quer nos mover a isso. A oração ela exige fé. Sem fé é impossível orar. Quando nós paramos para dedicar tempo à oração, nós precisamos de fé. E quando eu falo a respeito de oração, não é simplesmente você fazer aquelas orações automáticas, diárias, né? Vai trabalhar, vai acordar, fala: Pai, em nome de Jesus, abençoe meu dia, em nome de Jesus, amém. Vai dormir, Senhor, abençoe minha noite, em nome de Jesus. Não são orações automáticas, não se trata de vã repetições, mas a oração de conversar, de ter intimidade com o Senhor, de se derramar diante do Senhor. Para essa oração, que é a oração verdadeira, exige fé. Então existe a oração verdadeira e uma oração que não é verdadeira, a falsa oração. Nós temos um sentimento de que estamos orando, mas não estamos orando de verdade. Nós queremos aprender a orar segundo a palavra de Deus. E quando a oração acontece, quando nós estamos orando, meu Deus do céu, o universo espiritual, numa atmosfera espiritual, existe um movimento que nós não conseguimos enxergar, mas não podemos negar a existência deste universo, desta realidade. Nós não podemos negligenciar esta realidade. E no versículo que vamos meditar nesse momento, vai falar um pouquinho disso. Está lá em Atos, no capítulo 12, no verso 5, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Veja bem, Pedro ele pregava a palavra de Deus, pregava a respeito do Senhor Jesus, e por pregar ele foi preso. Porém, a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz, que a igreja, os irmãos que se reuniam ali em oração, eles estavam reunidos em uma casa, mas a Bíblia faz questão de dizer que é a igreja, porque eles estavam reunidos em oração, e ainda que a igreja orava intensamente ou incessantemente pela vida de Pedro. Olha o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 12, depois, com mais tempo, você lê o texto inteiro para você entender e ver como que a oração ativa, ela movimenta o reino espiritual. Pedro estava preso, algemado, encarcerado, guardado, vigiado por vários guardas, e na noite, no dia seguinte, ele iria ser submetido a julgamento, provavelmente condenado e executado. A igreja, então, os irmãos em Cristo, estavam orando por ele. No momento em que eles estavam orando, veja bem, a oração ela tem poder demais. Um anjo apareceu a Pedro, lá na prisão. A igreja orou, um anjo aparece a Pedro. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Deus então ordena aquele anjo para ir até aquela prisão para libertar preso daquelas algemas, daquela prisão. E então eles passam pela primeira guarda, pela segunda guarda, as algemas caem. A igreja que está orando não enxerga as algemas caindo. A igreja que está orando não enxerga, não vê o anjo, mas o anjo está agindo. As algemas estão caindo. Pedro está saindo da prisão, e então ele chega naquele portão, ele ainda não está liberto. Chega diante do portão, o portão é aberto, e Pedro então ele sai da prisão e vai até onde aqueles irmãos estavam reunidos, na casa na qual aqueles irmãos estavam reunidos em oração. Uma das servas que estavam lá, chamada Rode, vai abrir a porta, ele bate na porta, chega e leva um susto. Ao invés de abrir a porta, volta correndo para contar para os irmãos: Pedro está lá fora. E aí eles voltam e é uma alegria muito grande. Deus responde à oração daqueles irmãos. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para o poder da oração no reino espiritual.
Anjos se movimentam através das nossas orações, mas não quando oramos de qualquer maneira, mas quando oramos com intensidade e trazendo para a nossa realidade hoje. Nós conhecemos muitas pessoas, talvez você tem pessoas na sua casa, na sua família, que estão aprisionadas, que estão acorrentadas. Talvez você está passando por um momento na sua vida que você se sente preso, presa, impedido de agir, de fazer algo. Deus, Ele quer enviar um anjo para soltar as correntes e libertar pelo poder do nome de Jesus. Mas o anjo vai chegar até você ou até a pessoa da sua família que precisa de libertação depois que houver oração intensa. Precisamos aprender a orar com intensidade, com fervor. Isso é contrário a uma oração fria, apática, sem sentido, distraída. Não, precisamos nos voltar para a oração como uma guerra, como uma batalha, com intensidade, na esperança de que Deus tenha misericórdia de nós e venha ouvir as nossas orações. Igreja do Senhor Jesus, servo do Senhor Jesus, ore com intensidade pela libertação das outras pessoas. Daniel aprendeu isso há muitos anos atrás, lá em Daniel. Nós vemos a palavra de Deus nos orientando, nos mostrando que ele recebeu uma notícia, teve um entendimento, começou a orar, pedindo esclarecimento a Deus, e Deus envia um anjo. Por 21 dias ele passa em oração, ele passa em jejum, e aí depois de 21 dias que o anjo chega. Quando o anjo chega para ele, o anjo faz questão de mencionar que desde o momento em que ele começou a orar, a oração dele foi ouvida. E o anjo iria até ele para dar a resposta, porém foi impedido pelo príncipe da Pérsia. E aí então ele chegou, teve a ajuda de outro anjo que chegou, enfim, uma batalha espiritual, algo no reino espiritual acontecendo por causa das orações. Nós precisamos orar pela libertação das pessoas ao nosso redor. E uma coisa que aprisiona as pessoas é o pecado. O inimigo arma ciladas para as pessoas acreditarem em mentiras. Existe uma batalha entre a verdade de Deus revelada na palavra e a mentira de Satanás. Nós precisamos nos apegar à verdade e nos debruçarmos em oração, clamando a Deus pela libertação das pessoas que nós amamos ou daquilo que nós precisamos nos libertar, que Deus tem incomodado o seu coração. Que Deus possa te abençoar. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu não sei qual é o seu papel, qual é a sua situação. Se você é uma pessoa que precisa de libertação, ou se você é uma pessoa que vai orar e ser usada por Deus para libertar uma pessoa que está aprisionada. Mas eu quero orar sobre a sua vida para que Deus te abençoe. Então, se você puder, feche seus olhos neste momento, porque eu acredito que, mesmo sem nos vermos, mesmo sem estarmos juntos, Deus, Ele ouve as nossas orações. Então, concorde em oração comigo neste momento. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, louvado seja o Senhor, nós te adoramos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E nesse momento, Senhor meu Deus, nós clamamos ao Senhor, concordamos em oração, pedindo ao Senhor, ensina-nos a orar desse jeito, Deus. Ensina-nos a orar com intensidade. Responda às nossas orações. Em nome de Jesus, inclina os Teus ouvidos aos nossos clamores, ó Pai. Em nome de Jesus, a pessoa que está assistindo este vídeo neste momento, Senhor, que se precisa de alguma libertação, algo em sua vida que precisa ser destravado pelo poder do nome do Senhor Jesus, seja liberto em nome de Jesus. Pai, se essa pessoa está orando ou lutando em oração por alguém que está aprisionado, em nome de Jesus, ouça a oração, que o Senhor envie o anjo do Senhor, em nome de Jesus, e que as algemas possam cair ao chão e que o Teu nome seja exaltado, Pai. Nós confiamos em Ti, imploramos pela Tua intervenção sobre as nossas vidas, pedimos a Tua misericórdia, perdoa as nossas falhas e a nossa negligência, mas em nome de Jesus, nos ajude a orar com intensidade, nos ensina a orar. Nós Te amamos, Deus. Nos abençoe, livra-nos de todo mal, guarda as nossas vidas, as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que através da sua vida, anjos se movimentem pelas suas orações. Seja uma pessoa que vai orar com intensidade,
ao Senhor. Que Deus te abençoe.